Bom, boa tarde, pessoal. A gente está aqui, né, dando início ao mini curso sobre educação, né, da semana de GRI da PUC São Paulo de 2021. Bom, hoje a gente, enfim, a semana é puxada, né, pelo Centro Acadêmico de RI da PUC, pela gestão Resistir e Avançar, que puxou a semana de RI de 2020 e está puxando a de 2021 também. É, a gente, nesse mini curso, né? Vou me apresentar antes, né? Sou a Fernanda Rocha, é, milito no Centro Acadêmico de RI da PUC, estou no sexto semestre da graduação de RI, milito na Comuna, que é uma tendência interna do PSOL, e no coletivo de Juventude Ecossocialista, o ECOAR. A gente pensou, né, em relação a esse mini curso, em fazer, que se chama, né, Educação no Capitalismo Dependente, História, Lutas e Alternativas. A gente pensou como que o debate sobre a educação, né, tipo, até numa perspectiva internacional, ele é pouco feito na área, né, das relações internacionais, e como que a gente nem chega a ver isso muito também, né, na grade do curso, e como que é um debate que está na ordem do dia, né? Pensando aí no desmonte, no sucateamento histórico, né, da educação. E aí a gente pensou, né, o mini curso ele vai ter 3 dias. Hoje o tema é desenvolvimento do projeto educacional e relações de dependência no mundo. Amanhã, que vai acontecer no mesmo horário, né? O tema vai ser Movimento Estudantil na América Latina, em perspectiva histórica, do processo de Córdoba aos dias de hoje. E sexta-feira, que vai ser o último dia do mini curso, o tema é Projetos Educacionais no Brasil e no Mundo, Alternativas em Disputa. Bom, para falar um pouco do dia de hoje, né, que vai ser sobre o projeto educacional, o desenvolvimento de um projeto educacional internacionalmente, pensando as relações de dependência dos países, né, em relação a isso, a gente pensou em abordar um pouco é, como é que é realizada, né, a divisão internacional do trabalho, e como é que um projeto de educação internacionalmente serve para essa divisão internacional do trabalho, né? Se a gente pensa que a educação nos países centrais, que primeiro que a educação não é algo neutro para a gente, né? Não é que só a gente defende educação e ponto, a gente defende um certo tipo de educação, né? Uma educação pública, uma educação emancipatória, uma educação que seja crítica, e como que a educação que a gente tem imposta, né, no mundo hoje em dia, na sociedade que a gente vive, no modo de produção capitalista, é uma educação que serve aos interesses de capital, né? Acho que a Anitta vai falar um pouco disso hoje, e a gente pode se estender nisso no debate, mas só para dar uma visão geral do que a gente pensou, né, para o tema do dia de hoje, e aí pensar como que a educação, então, nos países centrais, por mais que tenha maior desenvolvimento, maior investimento, né, em educação, não é uma educação emancipatória, né, crítica, que sirva aos nossos interesses de classe, e sim que serve, né, a formar uma mão de obra qualificada para o mercado, e como que nos países da periferia do capitalismo, né, a educação ela também se encontra em formar uma mão de obra que vai ser uma mão de obra ultra precarizada, né, na periferia do capitalismo, e manter as relações de dependência entre centro e periferia. Então, acho que essa é uma visão um pouco geral, assim, do que a gente tinha pensado. A gente chamou a Anitta para contribuir no debate hoje, ela vai fazer uma exposição para a gente, depois a gente vai abrir para o debate. A Anitta, ela é professora da Universidade de... Ai, esqueci como fala, Anitta. Tuiuti, Tuiuti, Como? Tuiuti, Universidade isso. Tuiuti, do Paraná. Tuiuti, do Paraná. Ela tem mestrado em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC São Paulo. Tem doutorado pela Universidade... Tem doutorado em História, né, pela Universidade Federal do Paraná, e tem foco em estudos do Antônio Gramsci e do Walter Benjamin, né? Bom, acho que então, só para explicar um pouco a estrutura, e aí depois eu passo a palavra para você, a gente pensou em fazer uma exposição da Anitta de até 1 hora, e depois abrir para as perguntas. Então, podem ir mandando perguntas na plataforma da PUC, né, que está acontecendo essa semana de RI, mas também no YouTube, que está rolando pelo YouTube também. E aí depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas, algumas rodadas de perguntas que a Anitta vai responder.
Mas pode seguir, então, Anita. Ok. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer inicialmente o convite para participar desse evento, né? E o tema que eu preparei são os projetos educacionais, né, no Brasil e no mundo, alternativas em disputa, né? Colocando inicialmente dois pressupostos, né? Quando nós falamos em educação, nós entendemos a educação num sentido amplo, ou seja, a nossa educação ela acontece na sociedade, né? A partir das várias instituições da sociedade civil, das quais nós fazemos parte. Então, a escola formal, a escola com a educação formal é uma das instâncias de educação, né? E a escola tem sido responsabilizada de uma forma muito forte, né, pela educação em geral, quando, na verdade, nós temos que entender que a nossa formação ela acontece na nossa inserção social, em outras instâncias, além da educação escolar, né? Mas a educação escolar, a escola, eu digo, quando eu falo educação escolar, ensino básico, ensino superior, eles têm determinados objetivos dentro da sociedade capitalista, né? Então, nós entendemos como pressuposto que, ao falar da educação, nós temos que relacionar, que pressupor que econômico e social, político e ideológico se articulam, tá? Então, a educação, ela tem um papel de formação, a partir dos objetivos da escola burguesa, ela tem um papel de formação para o trabalho, né? E ela faz parte de projetos políticos em disputa, ou seja, em todas as sociedades, nós temos uma forma de educação que responde a interesses de classe. A escola responde a interesses de classe, né? Quando eu digo que a escola forma para o trabalho, o objetivo principal é formar para o trabalho, ela está respondendo a objetivos de classe dentro da sociedade capitalista, né? Ao mesmo tempo, ela expressa um determinado projeto de sociedade, né? E na nossa sociedade, que é uma sociedade de formação conservadora, escravocrata, né? Hierárquica, patriarcal, né? A educação ela tem um sentido, a educação escolar, né? Ela tem um sentido conservador na nossa história, tá? E dentro da própria escola, né? Todo o trabalho de formação crítica, né? É também um trabalho de disputa dentro da escola, né? No sentido que o pensamento crítico, os professores que trabalham com pensamento crítico, eles precisam disputar um espaço dentro da escola, disputar esse espaço não só no debate com colegas, mas principalmente com o material didático, né? Ou seja, o material didático na escola, ele tem um viés conservador, isso aí a gente percebe, né? Porque todo o material didático, por exemplo, da educação básica, né? Ele é formado também a partir de interesses econômicos, né? E de interesses internacionais que estão definindo a nossa educação, né? Então, quando nós falamos, né, em alternativas em disputa, nós falamos que dentro do espaço escolar, né, assim como em toda a sociedade civil, nós estamos permanentemente em disputa, né? E é uma disputa que é principalmente ideológica, né? A ideologia tomou uma dimensão muito grande na sociedade contemporânea, principalmente a partir com a ampliação dos meios de comunicação de massa e as novas tecnologias, né, de comunicação. Então,
a escola ela sofre, assim como outras instâncias da sociedade civil, sofre uma influência ideológica conforme interesses do capitalismo internacional, tá? E isso aparece na formulação das políticas públicas, né, a respeito da educação. Então, nós temos professores organizados no movimento docente que têm desempenhado um papel muito importante, né, no debate sobre as políticas públicas, né, mas conforme a estrutura de poder vigente, nós temos perdido muito espaço nesse campo, né, à medida que o pensamento conservador está tomando uma dimensão muito grande, inclusive nos meios de comunicação de massa, né? Mas se nós pensarmos hoje na BNCC, por exemplo, né, todo um debate que as organizações docentes vinham fazendo a respeito da qualidade do ensino da educação básica, né, foi um debate, né, que perdeu espaço à medida que, em termos de políticas públicas, nós tivemos a formulação da BNCC, que está sendo implementada agora, né? Então, essa disputa política, essa disputa ideológica, que é uma disputa política dentro da escola, dentro da universidade, né? Ela se faz permanentemente, né? E como é uma instância de ensino e aprendizagem, essa disputa ela é essencialmente ideológica, né? Então, à medida que a nossa sociedade é uma sociedade de formação conservadora, patriarcal, tá? A discussão e a implementação de uma educação emancipadora, ela passa por uma disputa política, né, de transformação da estrutura econômica, social e política da sociedade, né? E então, em âmbito internacional, né, nós temos que pensar a estrutura da educação brasileira, tanto da educação básica quanto do ensino superior, no contexto do desenvolvimento do próprio capitalismo internacional, né? De como o Brasil, a partir de 1990, principalmente, né? A partir da Conferência de Jontian, o Brasil passou a fazer parte de acordos internacionais, né, que fizeram com que a nossa educação, a estrutura educacional brasileira, ela fosse determinada por essa inserção do Brasil, né, nesses acordos com os organismos internacionais, que são o Banco Mundial e a Unesco, tá? E como, a partir daí, a partir desses acordos, a nossa educação ela tem sido, de certa forma, condicionada, né, por orientações que vêm principalmente do Banco Mundial, tá? Então, a partir de que modo o Brasil se insere nesse contexto? A partir do modo como, na política brasileira, se insere também a política neoliberal, tá? Então, a educação, ela sofre a influência dessas políticas internacionais. Então, à medida que o neoliberalismo ele toma uma dimensão, a partir da década de 70, né, ele vai tomar uma dimensão muito grande em termos de determinação das políticas econômicas, sociais, né, e educacionais. Também na educação, né, nós vamos ter uma reelaboração das políticas públicas educacionais no sentido de adaptar a educação brasileira, principalmente a educação pública brasileira, a esses interesses de desenvolvimento do capitalismo
no Brasil, né? Então, a questão da educação, como eu já disse, ela tem que ser pensada nesse contexto de articulação entre econômico, político e ideológico, né? Toda opção é uma opção política, né? E então o neoliberalismo ele vem com uma redefinição, né? Uma reorganização da estrutura do Estado, né? Que vai ter repercussões muito fortes em toda a sociedade civil e principalmente no processo de formulação das políticas educacionais, né? Então, do ponto de vista do discurso neoliberal, nós temos a formulação de que o Estado do bem-estar social, que foi o Estado instaurado na Europa a partir da Segunda Guerra Mundial, era um Estado muito dispendioso em termos de políticas sociais, né? Então, a proposta do Estado mínimo, né, ela vem no sentido de diminuir os compromissos do Estado com os direitos sociais, tá? Então, na verdade, é um Estado mínimo para a população dos trabalhadores. Não é um Estado mínimo para o capital, porque é um Estado que vai se redefinir estruturalmente no sentido do desenvolvimento do próprio capitalismo, né? Então, a crise fordista, né, de acumulação do capital foi respondida pela política conservadora neoliberal, né, a partir da década de 70, né, e implementada no Brasil principalmente a partir da década de 90. Né? Então, nós tivemos, por exemplo, em termos de educação, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a política do MARE em relação à universidade, ao ensino universitário, né? E depois a reforma do ensino universitário, né? Uma reestruturação da universidade, né? E atualmente uma reestruturação do ensino médio a partir da BNCC. Então, essas políticas públicas educacionais, elas vêm responder aos interesses do capital no sentido de formação para o trabalho, tá? Então, tem um último documento, por exemplo, do Banco Mundial, né, que fala da natureza mutável do trabalho, né? E são documentos, por exemplo, que mostram a importância, né, de que a escola se redefina no sentido de preparar a mão de obra especializada para as novas condições de trabalho, digamos assim, nessa passagem do Fordismo para o toyotismo, tá? Ou seja, no Fordismo se exigia uma especialização fragmentada, uma especialização para determinadas tarefas dentro do sistema industrial, né? Com o toyotismo, nós temos uma redefinição da natureza do trabalho, da estrutura de trabalho, no sentido de que as indústrias, né, elas vão exigir um trabalho, uma nova atitude do trabalhador, no sentido de um perfil mais flexível para adaptação à própria estrutura do trabalho, para o trabalho em equipe, ou seja, então, essas novas exigências do mundo do trabalho, elas levam a colocar exigências ao processo educativo, né? Se a escola tem mesmo esse objetivo de responder aos interesses do mundo do trabalho, né? Então, a escola precisa preparar o trabalhador, né, para que ele tenha
que ele possa desempenhar novas funções, né? A partir de 2018, 2019, os documentos do Banco Mundial, eles vão mostrar como é importante que a estrutura escolar e o processo educativo se transforme em relação à inserção das novas tecnologias de trabalho, tá? E essa é uma grande preocupação em relação à educação brasileira, porque nós estamos passando por uma crise do sistema educacional em termos de estrutura de ensino, em termos de formação mesmo, né? Então, nós temos uma escola, né, que tem dificuldades hoje de uma formação básica, né, da mão de obra. Tanto que nós temos o Sistema S, nós temos outras escolas que procuram compensar essa fragilidade da formação que a escola pública dá em geral. E quando eu digo escola pública, não estou dizendo toda a escola pública. Nós temos escolas públicas muito boas, né, que dão uma formação, e outras que têm muitas dificuldades, né? As que se encontram principalmente nas periferias das grandes cidades, né, são escolas que têm muitas dificuldades em função da sua própria estrutura de funcionamento, né? Então, quando se fala em escola pública, não é escola pública em geral. Existem escolas públicas que são muito boas, né, e desempenham muito bem a sua função formativa, né? Agora, nós temos também uma diversidade muito grande regional no Brasil, né? Então, as dificuldades, elas passam também por essas diferenças regionais, né? As dificuldades da escola pública. Agora, o que é que nós temos com o desenvolvimento, com a inserção do Brasil na política neoliberal, né? Nós temos uma nova forma normativa, né, que implica a formação do imaginário social, visando responder às necessidades do trabalho, né? Mas não é só a escola, né, que vai trabalhar esse novo imaginário social, né? São os meios de comunicação de massa, a internet, são vários veículos, né, que formam esse novo modo de pensar, né, que nos adapta à política neoliberal, né? Por exemplo, a ideia de que nós temos que formar determinadas habilidades para o trabalho, que nós temos que desenvolver determinadas competências, né? A ideia de que o empreendedorismo é importante, né? A ideia de que é possível criar formas de trabalho informal. Todas essas colocações, elas vêm de um ideário neoliberal que está sendo assumido pelo imaginário social, né? Ou seja, os meios de comunicação de massa auxiliam muito, né, a formação do senso comum, no sentido de que as pessoas aceitem esse modo de pensar, né? E a escola, então, ela se transforma também no sentido da mudança desses objetivos sociais e desses objetivos políticos, né? Então, do ponto de vista do Estado, né, o Estado mínimo é um Estado mínimo para os trabalhadores, né? Ou seja, a retirada dos encargos sociais, né, com maior atuação do sistema privado, é uma proposta neoliberal que está se implementando, né, e se implementando também no âmbito da educação, né? Nós temos
toda uma redefinição, a partir da implementação do neoliberalismo, nós temos toda uma redefinição do que é público e do que é privado, né? Nós temos uma redefinição do que são direitos sociais, né? O pensamento neoliberal, ele retira a força do direito, né? No sentido de mostrar que nós estamos numa sociedade em que o Estado ele não pode mais garantir direitos sociais. Nós estamos numa sociedade em que os direitos eles têm que ser entendidos como serviços, ou seja, à medida que se diminui o setor público e se amplia o setor privado, né, os direitos eles são transformados em mercadoria. Tá? Ou seja, toda uma redefinição do que é político, do que é social, né? Ela vem junto com esse ideário neoliberal, no sentido de ampliação do setor privado, né? Hoje se fala em empresariamento da educação, nós temos a entrada de grandes empresas no setor educacional, né? Então, com o ideário neoliberal, nós temos também esse empresariamento da educação, a mudança do significado do que é público, do que é privado, né? E uma transferência, né, de compromissos que sempre foram do setor público, uma transferência desses compromissos para o setor privado. Tá? Então, isso altera com o tempo o modo de ser e o modo de pensar da sociedade. Ou seja, é um discurso que vai sendo veiculado aos poucos e vai sendo interiorizado. Ou seja, o que eu quero dizer? A partir da minha leitura do Gramsci, eu quero dizer, e depois, a partir da leitura de outros autores que trabalham com a questão da formação do novo trabalhador, né? Se vocês lerem o Ricardo Antunes, né? O Edmundo Fernandes Dias falava, por exemplo, em captura da subjetividade, ou seja, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, ele se transforma na medida das nossas relações sociais, na medida em que nós ficamos recebendo essas informações de uma forma não crítica, né? E vamos alterando a nossa subjetividade. Chega um momento em que nós acabamos aceitando, né, que nós temos mesmo que formar para a competição, para a competência, para o individualismo, né? Que só vencem os melhores, os mais capazes, né? Então, é todo um ideário que ele vai se formando e vai fazendo com que nós acabemos refletindo dentro de um horizonte ideológico dominante. Tá? O que eu vejo no campo da educação, que se tem, assim, por exemplo, uma visão muito abstrata, às vezes, das políticas públicas educacionais, né? Que, na verdade, é como se elas fossem... elas são pensadas e são aplicadas de uma forma hierárquica, né? E alguns movimentos docentes organizados questionam a formulação dessas políticas, mas a maioria dos professores não participa desse debate, né? E acaba aceitando as políticas e aplicando-as como elas vêm formuladas. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo, que existe uma relação muito forte, uma articulação muito forte entre objetivos econômicos, sociais, políticos e ideológicos. Né? Tenho dois pensadores franceses, né? Não sei se vocês conhecem, Dardot e Laval, né? De orientação Foucaultiana, um e outro de formação weberiana, né?
mas eles fazem uma leitura muito interessante do neoliberalismo, de como o neoliberalismo, que foi uma política formulada teoricamente já na década de 40, ela vem se consolidar na década de 70 e se consolida e se fortalece no curso das décadas, à medida que se forma o imaginário social, né, de que nós devemos mesmo nos adaptar a esse processo de transformação do capitalismo. Tá? Então, a partir daí, né, nós temos algumas reflexões, né, que eu tomo como base. Por exemplo, o professor Atílio Boron, que é um professor da Universidade da Argentina, ele faz um estudo muito bom sobre os novos leviatãs, que são as organizações internacionais que a partir dos vínculos econômicos e das submissões econômicas dos países da América Latina, dos países de economia periférica, né, chamados países emergentes, né, mas no nosso caso, eu acho que nem emergentes mais nós podemos ser, porque a crise econômica que nós estamos passando, ela é avassaladora no sentido de desigualdade social, de aumentar o desemprego no Brasil e assim por diante, né? Mas o Boron ele fala que esses novos leviatãs, que são empresas transnacionais, elas passam a controlar, elas controlam não só o mercado, mas elas controlam, inclusive, os estados nacionais, no sentido do desenvolvimento do mercado e de como, né, a partir desse desenvolvimento do mercado, nessa fase atual de financiarização, nós estamos... Esse desenvolvimento do mercado, essa atuação e os interesses dos organismos internacionais, eles estão colocando em risco a própria ideia de democracia, né? Então, até que ponto nós podemos dizer que o avanço e a consolidação do neoliberalismo não tem relação com a ascensão dos movimentos de extrema-direita no mundo inteiro, tá? Até que ponto, né, a ascensão do neofascismo em vários centros, né, não é só na América Latina, mas na Europa também, a extrema-direita, né, em ascensão, até que ponto não tem relação essa política ultraconservadora, até que ponto não tem relação com a própria a implementação, né, e fortalecimento do neoliberalismo no mundo inteiro, né? E isso tem repercussões na educação, né? Então, a partir daí, por exemplo, voltando um pouco, né, a dependência, o condicionamento que o Brasil sofre em termos de políticas educacionais desses organismos internacionais, se vocês lerem os documentos do Banco Mundial, por exemplo, as reformas, não só as reformas educacionais que acontecem no Brasil, a BNCC, ela está muito ligada ao modo como os relatórios do Banco Mundial aconselham, né, a desenvolver as políticas governamentais. Por exemplo, se vocês lerem um documento do Banco Mundial, relatório de 2017, eles estão aconselhando lá os países em desenvolvimento, né, a fazerem, por exemplo, reforma da Previdência,
a fazerem reforma administrativa, demitindo funcionários públicos, tá? Ou seja, tudo isso que acontece no Brasil, em termos de políticas públicas, está sendo orientado pelo Banco Mundial, pelos documentos desses organismos internacionais. Se vocês pensarem no movimento juvenil, né, até que ponto, vocês lendo os documentos da Unesco, vocês vão ver como de lá vem muitas orientações a respeito do movimento estudantil, inclusive. Tá? Ou seja, existe uma preocupação dos organismos internacionais, né? E por que eles podem fazer isso? Por que o Banco Mundial pode fazer isso? Porque ele empresta dinheiro, ele financia, em parte, ele financia a educação no Brasil, tá? Então, ele dá essas orientações, né? Por exemplo, o último documento do Banco Mundial, que é o relatório de 2019, ele está falando que, para o desenvolvimento econômico, é preciso que a educação forme capital humano, ou seja, a teoria do capital humano ela foi assumida assim como uma teoria básica para o desenvolvimento da educação, né? E esse documento do Banco Mundial, ele diz assim que a teoria do capital humano ela tem que ser aplicada na escola desde o jardim de infância, tá? Que as crianças elas têm que começar a ser preparadas para o trabalho já desde o jardim de infância, né? E é um documento interessante porque ele mostra que o Estado, né, de certa forma, ele precisa investir na educação e na saúde para que possa haver desenvolvimento de uma força de trabalho que seja compatível com as necessidades da inserção das novas tecnologias, tá? Vocês vejam como, em termos educacionais, nós estamos longe disso, tá? Se vocês... Eu andei lendo alguma coisa sobre o sistema educacional na Alemanha, ensino médio na Alemanha, né? Eu não estou dizendo que concordo com eles, mas o ensino médio, ele prepara para atividades, habilidades novas exigidas pelo próprio modo de produção e pelo sistema industrial. Ou seja, as crianças, os adolescentes já têm no ensino médio a robótica, a mecatrônica, essas disciplinas que aqui no Brasil não se ouve falar no ensino médio, entende? Eles já têm no ensino médio. Existem acordos entre a escola e as empresas, no sentido que os alunos que fazem ensino médio, porque lá falta mão de obra também, mão de obra especializada, então os alunos que fazem ensino médio, eles já fazem estágio nas fábricas, né? Estágio, inclusive estágio remunerado, e dependendo da formação deles, eles saem do ensino médio já empregados, né? Já com trabalho garantido. Então, esse documento do Banco Mundial, ele está seguindo nessa linha, ele mostra como a formação para o trabalho ela tem que começar desde cedo e ela exige investimento do Estado em infraestrutura, investimento do Estado em internet, o documento diz isso, investimento do Estado em proteção social, o documento está dizendo, ou seja, esse documento é interessante porque ele mostra, né, que o Estado ele precisa priorizar os mais necessitados, tá? Nos países emergentes, o Estado precisa priorizar os mais necessitados. Seria importante se o Estado pudesse criar uma renda básica universal, mas eles reconhecem que isso é muito difícil por causa do problema fiscal, e daí eles colocam nesse documento o seguinte: seria bom se houvesse um replanejamento fiscal no sentido de cobrar impostos
desse novo sistema tecnológico de plataformas, de empresas que usam da internet e que não pagam imposto em lugar nenhum, né? Ou seja, esse novo tipo de propriedade teria que pagar algum tipo de imposto para o Estado, no sentido de que o Estado pudesse financiar a educação e saúde. Eu achei interessante isso no texto deles, né? Ou seja, tem várias coisas nesse texto que merecem críticas, né? Principalmente essa ideia do capital humano, né? Que é uma teoria de formação especificamente para o trabalho, né? Mas, à medida que eles colocam essa necessidade de priorizar os mais necessitados, né? É claro que o documento não fala da extrema desigualdade social, né, que acontece nos países de periferia do capitalismo, né? O documento não fala ainda da pandemia, ou seja, não tem, é antes da pandemia, né? O documento fala, inclusive, que existem várias necessidades, né? Mas não existe espaço fiscal para o Estado conseguir verbas para financiar essas mudanças, né? E eles sugerem, inclusive nesse documento, que o Estado deveria aumentar imposto sobre propriedade, aumentar imposto sobre tabaco, tá? Aumentar imposto sobre bebida, ou seja, dizendo, inclusive, isso faria, inclusive, bem para a saúde, eles estão dizendo no documento. Ou seja, estão mostrando alguns caminhos de onde retirar a verba para financiar a educação e a saúde, né? Mas... Anita, só para te avisar que já foi 36 minutos, tá? Tá, ok. Uma outra coisa que o documento coloca, que eu penso que é interessante, né, que está diminuindo está havendo uma diminuição do setor industrial, né? As grandes indústrias, elas estão ou sendo robotizadas, e daí não dependem tanto de mão de obra, ou estão inserindo novas tecnologias que submetem os trabalhadores à tecnologia, ao ritmo do aparelho, né? Que tem que ser trabalhado. Não sei se vocês viram outro dia. Não, eu não lembro mais onde eu vi, mas esses frigoríficos aqui no Paraná, por exemplo, que trabalham com o frango, né? O quanto esses aparelhos tecnológicos de desossar o frango, eles mexem e alteram toda a estrutura muscular e óssea dos funcionários, né? De modo que é preciso que se pense num apoio, né? de saúde, né? Para que esses funcionários eles tenham mais tarde, quando tiverem problemas de movimento e de musculação, eles tenham também um acompanhamento de saúde, né? Então, esses problemas tecnológicos, esses problemas das novas tecnologias, né? O documento ele não trata, né? Ou seja, o que ele está mostrando? Que as novas tecnologias são importantes, né? Para o aumento da produtividade. No futuro, os trabalhadores não precisam ter medo da robotização, porque ela vai ser resolvida, tá? Ou seja, se vê a inserção das novas tecnologias no mundo do trabalho com muito otimismo, né? E se nós pensarmos do ponto de vista da educação no Brasil, né? Diante desse documento do Banco Mundial, nós estamos indo no caminho inverso, né? Ou seja, nós estamos passando por um processo de desindustrialização, né? E o Brasil, economicamente, está sendo orientado no sentido de uma política econômica agrícola, ou seja, nós vamos voltar a nos tornar
um país que alimenta o mundo, né? Um país que gera matéria-prima para o mundo e importa industrializados, né? Eu vejo que o nosso caminho é esse. Então, a crise da educação no Brasil, ela está muito ligada também a esse processo político conservador que nós temos aí, entende? A BNCC, por exemplo, ela está muito orientada no sentido dessa ideologia neoliberal, né? De preparação individual, tá? De competências, tá? Desde a infância, a BNCC se refere ao ensino médio, né? Mas esse documento do Banco Mundial ele está pensando que esse processo ele precisa ser instaurado desde a infância até o ensino superior, ou seja, remodelar a educação no sentido dos interesses do capitalismo, né? Esse é o lado do pensamento neoliberal, né? Então, quando nós pensamos em educação emancipadora, nós temos que pensar do ponto de vista das classes trabalhadoras, né? Que escola nós gostaríamos de ter, né? E essa nossa luta, essa nossa disputa dentro da própria escola, tá? O que seria uma escola emancipadora? Seria uma escola que não formasse só para o trabalho, mas que desse uma formação integral. O que seria uma formação integral? E daí eu retomo Gramsci, né? De uma questão que eu já coloquei, né? O Gramsci tem um momento em que ele diz que a escola socialista ela teria que ser uma escola que formasse novos Leonardo da Vinci, tá? Uma escola que formasse o indivíduo integral, de tal forma que cada um pudesse desenvolver todas as suas capacidades e pudesse ser como Leonardo da Vinci, tá? Filósofo, artista, político, engenheiro, tudo ao mesmo tempo, tá? Essa formação integral, né? E o Gramsci diz, né, num artigo de 1916, né, tem uma reunião em Milão entre psicólogos e pedagogos para discutir a educação popular, e ele diz assim, mas não são os intelectuais que têm que discutir a educação popular. Quem tem que discutir a educação popular é o próprio povo, tá? Discutir currículo, discutir o que desejam fazer, né? Ou seja, o Estado, e daí ele retoma uma questão que está lá na crítica ao programa de Gotha, não sei se vocês já leram, que diz o seguinte, né? O Estado ele tem que ser responsabilizado pelo direito à educação, tá? Ele tem que financiar, ele tem que dar estrutura, mas quem tem que decidir sobre qual educação, tá? É a classe trabalhadora, tá? Qual educação nós queremos, né? E o Gramsci, ele tem, assim, muitas pistas que ele dá nesse sentido, né? Quando ele foi preso, em 1926, a primeira prisão, porque até o julgamento dele, ele não sabia onde deixar, e ele era levado de um lugar para o outro. A primeira prisão foi na ilha de Ústica, que em 1926 era uma ilha-prisão, tá? Ou seja, nessa ilha tinha um vilarejo, e hoje é uma ilha turística, né? Mas na época do Gramsci tinha um vilarejo e uma prisão comum, e nessa prisão comum, então, Mussolini mandava os presos políticos, tá? E o Gramsci foi levado para lá. Então, entre os presos políticos tinha deputados, advogados, engenheiros. Tá? O que eles fizeram? Eles reformaram, o tempo que eles ficaram lá, eles reformaram a prisão. Tá? Arrumaram a energia elétrica, o encanamento de água, tudo que era necessário para uma vida de melhor qualidade, tanto para eles quanto para os presos comuns. E o Gramsci pensou numa escola, tá?
E ele tem, numa carta, ele tem o currículo dessa escola. Tá? É um currículo que reproduz, em parte, a escola pública italiana, com ensino de italiano, de matemática, né? Todo o currículo da escola, mas ele incluiu ali filosofia no currículo, ele incluiu francês, ele incluiu alemão, ele incluiu, ou seja, formulou um novo currículo, né, aberto a todos os presos da ilha, tanto os presos comuns quanto os presos políticos, né? Sempre falando no sentido de uma escola inovadora, de uma escola emancipadora, né? Que seria para ele uma experiência a ser retomada numa sociedade socialista, tá? Então, essa questão da educação, de projetos educacionais, dessa perspectiva, implica sempre pensar em projetos de sociedade, tá? Então, a nossa escola ela está muito delimitada pelos interesses do capitalismo e à medida que o mundo do trabalho ele se transforma, se criam novas exigências para a escola no sentido de formação para o trabalho, né? Que esse é o objetivo da sociedade capitalista. Agora, se nós pensarmos numa nova sociedade, a luta política, a luta ideológica por uma nova sociedade implicaria também começar a pensar uma nova escola e uma nova educação, tá? Que fosse na linha de uma educação integral, né? De uma educação que possibilitasse ao trabalhador, né, ter acesso a uma formação plena, né? Porque, do ponto de vista do Gramsci, é o conhecimento, né, crítico que nos liberta, tá? É o conhecimento, e hoje o conhecimento, se nós pensarmos em termos de novas tecnologias, por exemplo, o conhecimento ele é um instrumento de poder, né? E nas mãos do capitalismo ele é um instrumento de acumulação do capital, né? Até que ponto, né, nós que não temos acesso a essas novas tecnologias também somos limitados na nossa luta política, né? No sentido que o conhecimento, como já dizia Bacon e Gramsci retoma, o conhecimento sempre é poder, tá? Eu paro por aqui, não sei se consegui colocar para vocês alguma coisa, porque o tema é muito amplo, né? O tema exigiria pegar mais documentos e mais, tá? Tá ótimo, foi muito bom, Anitta. Obrigada pela essa apresentação inicial. Acho que tocou bastante no que a gente tinha falado já, né? Um pouco dessa questão de como que a gente pensa também, como que o modo de produção tem um papel central, né? No que a educação vai representar. E acho que para além da universidade, da escola, que nem você falou, né? Mas de forma mais ampla, por meio, pelos meios de comunicação, de massa e tudo mais. E aí acho que isso, até a gente pensar, enfim, pensando que o centro acadêmico que puxou, né, a semana de RI, e que a gente tá na luta do movimento estudantil, né? Então, que a gente constrói a luta cotidiana, né, pensando também nesse outro projeto de sociedade, que é exatamente isso, né? Tipo, então a gente luta por quê? Por um investimento público em educação, mas também, tipo, que seja uma educação emancipatória, crítica, né? E até na mesa de hoje de manhã, da Semana de RI, era sobre perspectivas indígenas, e aí estavam falando que como que o capitalismo ele impõe um modo de vida homogeneizante, assim, né? E aí eu fiquei pensando quando você falou sobre a questão do Leonardo da Vinci e fazer com que a gente possa ter várias formações em várias áreas diversas, né, da nossa vida, e explorar nossas potencialidades, e como que isso não é útil para o capital, como que na luta por essa educação emancipatória, crítica, tem espaço, né, para as pluralidades. Então,
sim, Fiquei pensando um pouco também no papel da luta até do próprio movimento estudantil, né, da PUC, sim, mas enfim, como um todo. sim. E aí, eu vou ler então aqui. A gente recebeu 3 perguntas, aí eu vou fazer um bloco, pode ser? Eu leio essas Sim, 3 perguntas, aí você responde. Então tá tá. bom. Não é que eu deixei minha caneta. Ó, Desculpa. Não, pode ah, dizer. não, pode procurar se você quiser. Aí você anota. Ah, tá aqui, achei. Ah, show. Mas a gente recebeu uma pergunta, então, da Camila Silva, que perguntou, isso foi no comecinho da sua apresentação, ela perguntou assim, a valorização do ensino técnico em detrimento do ensino superior está ligada a esse viés conservador? Aí o Lucas Arian perguntou, primeiro elogiou sua fala, falou ótima apresentação da professora Anitta. Gostaria de perguntar, quando pensamos no crescimento dos megaconglomerados privados educacionais e da indústria dos cursinhos durante os governos do PT, seria válido considerar a política educacional desse período dos governos do PT como neoliberal? Caso não, como a gente poderia defini-la? E a Rafaela Prestes, por fim, nesse bloco, perguntou, primeiro também elogiou sua fala, falou fala ótima da professora Anitta. Gostaria de perguntar, pensando nesse processo do neoliberalismo que mercantiliza a educação e não é compatível com o ensino crítico, gratuito e emancipatório de fato, como você analisa as políticas como o FIES e o ProUni, que aconteceram, né, no Brasil, qual a importância apresentam, vistos intensos cortes na educação, mas também que existem contradições nessas políticas que geraram lucros para o mercado, né, para os grandes oligopólios da educação. Eu não anotei o nome dela Rafaela, e o Rafaela, nome do PT que fez a pergunta. Lucas, Lucas? Tá, isso, Lucas. Camila, Lucas e Rafaela. isso. Camila, eu já tinha anotado. Então, Aí eu acho que respondo. você pode responder. Então, respondendo a Camila, se o ensino, essa separação entre ensino técnico e ensino superior. Os países capitalistas, principalmente os desenvolvidos, com essa inserção das novas tecnologias, eles precisam, para o desenvolvimento da indústria, do modo de produção, eles precisam urgentemente de formação qualificada técnica. Então, o ensino técnico está sendo valorizado realmente, né? Agora, o ensino superior, eu penso em termos de estrutura política, né? E estrutura política enquanto relação de poder e prática de poder, né? Ou seja, a política eu entendo no sentido amplo de posição de classe, tá? Tudo que nós fazemos, todo o processo de gestão de um governo, mesmo gestão administrativa, tem significado de política ampla, no sentido de luta de classes mesmo, né? Então, o ensino superior, do ponto de vista da minha leitura do Gramsci, o ensino superior, ele forma os intelectuais que mantêm essa estrutura de poder político, tá? Se vocês pensarem, por exemplo, nos cursos, vocês ouvirem, por exemplo, a CPI aí do Senado, né? A maioria dos deputados e senadores que estão lá, eles são advogados, tá? Eles têm uma formação que vem da área jurídica, né? Então, o ensino superior ele tem esse tipo de objetivo mais imediato, não é tanto o ensino técnico, né? Se vocês pensarem nas engenharias, então sim, né? É um ensino mais voltado, mas quem sai do ensino superior vai fazer o quê? Vai ser principalmente dirigente, tá? Dirigente, organizador político, organizador da produção, tá? O ensino técnico ele vai formar mais para o trabalho
trabalho técnico, né? Não é de direção e de organização, tá? Então, nesse sentido, quando o Gramsci fala em ensino, formação integral, está pensando uma forma de ensino politécnico, ou seja, de uma formação que seja técnica e humana ao mesmo tempo, tá? Ou seja, dentro da perspectiva socialista, que é defendida pelo Gramsci, essa cisão entre dirigentes e dirigidos, ela precisa acabar, tá? Que é uma cisão que a própria estrutura técnica e universitária mantém no sistema capitalista, tá? Então, essa é a primeira questão, né, sobre o ensino técnico. Não é que não seja importante o ensino técnico, ele é importante, né? Agora, essa questão do PT e a política educacional, né? O Lucas fez uma pergunta muito interessante, né? Que como é que nós temos que pensar o governo do PT? Né? O PT, no início, se bem que o PT, no início da sua fundação, ele agregasse tendências diversas e divergentes entre si, tá? Desde as comunidades eclesiais de base até o movimento trotskista, tá? Ou seja, havia tendências divergentes dentro do PT, né? Eu não vejo que o PT tivesse uma proposta de mudança social, tá? Tanto que a carta aos brasileiros que o Lula teve que escrever e assinar é uma proposta de desenvolvimento do capitalismo e não uma proposta de uma nova sociedade, tá? Ou seja, a política do PT ela foi sempre reformista. E isso é claro, o Lula diz, inclusive, ainda hoje, ou seja, é preciso que os trabalhadores tenham uma formação para terem melhores empregos, é preciso criar novos empregos para que a qualidade de vida do trabalhador melhore e com isso, melhore também o consumo. Ele diz isso claramente, ou seja, é dentro do sistema capitalista, do modo capitalista de produção, né, de uma proposta de desenvolvimento capitalista que se está trabalhando, onde o trabalhador precisa ter uma qualidade de vida melhor para o bem do próprio desenvolvimento do capitalismo. Tá? Então, eu não digo que as reformas que o PT fez não foram importantes, foram muito importantes, principalmente na educação. Por exemplo, a expansão da universidade pública e a interiorização da universidade pública foi muito importante. Tá? Desculpe, eu estou falando direto. A criação e a expansão dos institutos federais de educação, tá? O FIES e o ProUni, tá? Ou seja, o ProUni, existem várias leituras que mostram que foi um projeto importante para para a própria ocupação de vagas das escolas privadas. Tá? E o ProUni funcionou quase como uma compra de vagas. Né? Tá? Mas para a classe trabalhadora foi um mecanismo de acesso à universidade. Tá? E é importante vocês pensarem, por exemplo, que em termos de acesso à universidade, não só a expansão da universidade pública e a interiorização da universidade pública foram importantes. Foram importantes, por exemplo, a política de cotas, a
a reserva de vagas para alunos da escola pública. Tudo isso foi importante para o acesso à universidade, tá? E outras políticas, eu entrava de vez em quando no site do MEC para ver o PDE do MEC, o Programa de Desenvolvimento da Educação, que ele começou com alguns programas, né? Quando o PT saiu do governo, o PDE tinha em torno de quase 50 programas voltados para a educação, tá? Mas isso tudo acabou, isso tudo, ou seja, foi uma política importante, né? Mas nós podemos dizer que para o próprio desenvolvimento do capitalismo, para a formação de mão de obra, para a formação, né? Tem uma frase do Lampedusa sobre a Revolução Burguesa Italiana que diz assim, né? É preciso que alguma coisa mude para que tudo fique como está. Tá? Então, é essa a função das reformas, ou seja, as reformas elas não transformam a sociedade, mas dentro da sociedade capitalista, elas são absorvidas para o bem e para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Tá? Mas, para a classe trabalhadora, foi uma forma de acesso importante, eu penso, na área da educação. Tá? Eu acho que é isso. Muito bom. A gente recebeu mais 3 perguntas, mas acho que só para fazer alguns comentários mais amplos também em relação ao que você respondeu, ao que perguntaram, é muito nítido também ver como que acho que o FIES e o ProUni é isso, né? Por mais que foram programas sociais que garantiram algumas vagas em universidades públicas, eles majoritariamente ampliaram vagas em universidades privadas ultramercantilizadas, né? Sim, Então, sim. como é isso, né? É uma política de desenvolvimento visando aos interesses, tipo, das necessidades sociais ou das necessidades do capital, né? E aí, como eu acho que a luta hoje em dia, ela se trava muito no sentido de nenhuma vaga menos desses programas sociais, mas a gente precisa ir além, a gente precisa de programas sociais que visem, de fato, as nossas necessidades, né? E que Sim. aumentem vagas nas instituições públicas, e não com ensino tecnocrata, visando o mercado de trabalho, né? Mas para emancipação mesmo, social. Sim. E aí a gente recebeu 3 perguntas aqui, mais 3 perguntas. Se vocês quiserem continuar mandando perguntas, eu acho que tem até tempo da gente fazer uma terceira rodada, então incentivo as pessoas a perguntarem. A gente recebeu, então, uma pergunta da Vitória Pontes, perguntando: a senhora acredita que a escola Waldorf, eu não sei como fala, mas eu conheço essa escola, é um caminho para essa escola com construção integrada do ser humano, desenvolvimento de todas as habilidades do ser? Aí a outra pergunta é do João, que ele pergunta: professora, conheço escolas que têm uma proposta de formação integral e crítica, mas todas privadas com mensalidades exorbitantes. Como aplicar essas práticas e ideias em escolas públicas? Como pode-se mudá-las estruturalmente e qualitativamente para abrir caminhos às mudanças curriculares e de metodologia? Quais medidas práticas podem ser tomadas nesse sentido? E, por fim, uma pergunta da Laura, que ela pergunta, primeiro agradece a sua exposição, fala que foi uma ótima exposição, e pergunta como que os professores e as professoras podem fazer enfrentamentos a essa política neoliberal na educação, no ensino básico. Tá. Então, a Vitória, eu vejo que, além dessa escola, existem outros métodos, né, que são muito importantes na formação integral e são experiências muito boas, né? Nós estamos comemorando 100 anos de Paulo Freire, por exemplo, né?
Só o método de alfabetização do Paulo Freire, ele é maravilhoso, né? No sentido de porque toda a nossa formação, ela, na maioria das vezes, ela é uma formação abstrata, ou seja, nós recebemos o conhecimento como se fosse uma coisa cristalizada e congelada, né? O Paulo Freire ensina que o conhecimento ele tem que ser contextualizado, né? E isso faz com que se possa aprender mais rápido. Então, existem outros métodos, né? O Gramsci, inclusive, ele está muito preocupado, porque em 1926 ele foi preso, né? O segundo filho dele nasceu na Rússia, ele não conheceu, então ele tem uma preocupação, por um lado, muito grande com a educação dos filhos lá na Rússia, e tem uma preocupação muito grande com a educação de uma sobrinha dele, que mora no sul da Itália, e como seria a educação dessa menina, mulher, num regime fascista, tá? Então, são os dois polos a partir dos quais ele reflete sobre a educação, né? E daí ele tenta discutir com a esposa dele, com a cunhada dele também, sobre métodos de ensino, né, na escola socialista, né? Mas são experiências que são sempre, no caso dessa escola Waldorf, do Pestalozzi e de outros métodos, são experiências sempre dentro de um contexto limitado, tá? Eu penso muito, por exemplo, numa escola inovadora, a proposta pedagógica do MST, por exemplo, a proposta pedagógica do ELA, que é a Escola de Agroecologia, né? Então, existem propostas pedagógicas interessantes. Mas, pensando novamente do ponto de vista do Gramsci, né? A escola ela tem que ser pensada para além dos limites dessa escola burguesa, tá? E o Gramsci pensa da seguinte forma: é escola também o sindicato, é escola também o partido político, é escola também o conselho de fábrica, tá? Ou seja, ele amplia o próprio conceito de escola, tá? Durante os conselhos de fábrica, ele próprio cria uma escola de cultura, ou seja, a exigência de formação política leva os trabalhadores a se reunirem à noite para estudarem a teoria, tá? Então, uma nova escola, se eu entender assim do ponto de vista do Gramsci, ela tem que nascer junto com o processo de organização política de uma nova sociedade, de luta por uma nova sociedade, tá? É claro que ele está falando isso a partir de uma situação histórica em que os trabalhadores estavam se organizando em termos do socialismo, da luta pelo socialismo mesmo na Europa, seguindo os caminhos abertos pela Rússia, tá? Hoje, nós estamos numa situação bem diferente, né? Ou seja, é difícil falar em classe trabalhadora, a gente fala em classes trabalhadoras, porque não são... O Gramsci pensa nos operários de fábrica, hoje nós temos os trabalhadores da área de serviço, por exemplo, nós nunca tivemos tantos trabalhadores quanto agora, né? E nunca tivemos tanta dificuldade de organização política, precisamente porque tem trabalhadores que não se reconhecem como trabalhadores, tá? Aí a dificuldade. Então, é claro que o João salienta, né, a escola integral e crítica, né, no sistema particular. O sistema particular ele forma dirigentes, tá? E então, no campo da escola pública, é mais difícil pensar um sistema de educação integral, né? Porque a disputa teórica, a disputa ideológica, ela é muito mais
ela é muito mais clara na escola pública. Você tem professores conservadores na escola pública, tá? Bem conservadores. Você tem professores de pensamento crítico, mas é difícil abrir um debate, porque a própria estrutura da escola pública ela é hierárquica, tá? Então, tem uma outra dificuldade, né? Tem estados, por exemplo, que pensam escola integral como escola de tempo integral, e não de formação integral, né? Então, são dificuldades que acontecem no âmbito da escola pública, né? Eu penso que é um trabalho de longo prazo, que passa pela formação de associações, tá? Associações de docentes, associações de professores, grupos de estudo, grupos de pesquisa, né? No sentido de abrir esse debate, né? Porque a mudança da educação ela exige muito a participação de toda a sociedade, tá? As associações docentes, a AMPED, a Andes, têm se organizado muito no sentido de debater esses assuntos, né? De intervir, inclusive, né? Na elucidação das políticas públicas, né? Mas é um trabalho bem difícil, né? E a Laura pergunta sobre esse debate, principalmente de professores no ensino básico, né? Nós temos que pensar a dificuldade do professor no ensino básico na escola pública, né, em geral, né? Eu vejo muito o estado do Paraná, mas eu penso que é comum em outros estados do Brasil, né? Que não se abre um concurso público, o professor ele é remunerado por hora aula, né? Ele precisa dar um número muito grande de horas aula para poder ter uma remuneração mais ou menos condizente com uma qualidade de vida que ele precisa ter, né? Ele precisa, o professor, eu escrevi num livro que o professor é o que mais faz hora extra de graça, tá? Porque ele leva trabalho para corrigir em casa, ele prepara aula em casa, fim de semana, sábado, domingo, ele está sempre trabalhando, tá? E ele é remunerado, à medida que não se abre concurso, por exemplo, os PSS são remunerados por hora aula, gente, hora atividade, então são 10 horas, digamos, que ele recebe para preparar a aula e corrigir trabalho. Então, é difícil você pensar uma renovação do ensino e da qualidade de ensino sem um apoio sistemático, né, aos professores, né, sem recuperar a qualidade de vida dos professores, porque é da qualidade de vida deles que vai sair a qualidade de ensino, né? Quando você tem que comprar livro sozinho, agora com a internet, a gente tem acesso a muito material download, né? Mas, então, tem professores que fazem um esforço muito grande, né, de preparação da qualidade das aulas, né? Mas é um trabalho difícil e a longo prazo, no sentido da recuperação, né, da qualidade de ensino da escola pública, porque não depende só do professor. O professor dá o sangue em sala de aula, isso a gente sabe, a gente acompanha, né? Depende muito da estrutura, do apoio do Estado, né? Do incentivo do Estado, né? Tem professores, não sei em outros estados, mas aqui no Paraná, a qualificação do professor, né? Fazer mestrado e doutorado, né? Tudo isso teria que ter o incentivo do Estado.
né? Para melhorar a qualidade do ensino, né? Teria que se encaminhar nesse sentido. Mais alguma pergunta, Fernanda? Não temos mais perguntas. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final mesmo. Tá bom. E eu só fico pensando até como é essencial, tipo, para a gente, diante desse cenário também, acho que até as estratégias, assim, né, de auto-organização da classe, da gente, é, tipo, intervir em cursinho popular, dar aula em cursinho popular, sempre pensando nesse outro projeto, né, de sociedade que não capitalismo. Então, a auto-organização, só que acho que ao mesmo tempo, isso que você disse, né, lutar por política pública, que é essencial, tipo, a gente não pode não disputar a institucionalidade também, né, a gente está aqui para ocupar os espaços e disputar, só que sabendo também os limites, né, dos espaços institucionais e como acho que também é importante a gente sempre ter o horizonte de que é, a gente está numa sociedade capitalista, né? Acho que tudo que a Anitta falou, assim, de pensar um novo projeto de sociedade, envolve pensar um projeto de sociedade anticapitalista, né? E como que a educação ela pode contribuir para esse processo, mas que ela também só vai ser verdadeiramente emancipatória numa sociedade que não seja capitalista, né? Que não sirva aos interesses do capital numa visão totalizante assim de sociedade e que então a gente precisa de uma alternativa que seja totalizante também, né, para responder a isso. Mas Então, eu queria agradecer assim sua fala, suas respostas, foi muito muito bom. Gostei de te conhecer também, aprendi bastante hoje. Espero que o pessoal tenha aprendido também. E acho que eu deixo para você fazer as considerações finais e aí a gente pode ir encerrando. isso. Eu agradeço a vocês a oportunidade de falar sobre esses assuntos, né? Parabenizo o grupo, né? O centro acadêmico, né? Parabenizo a todos pela organização desse evento, pela bela iniciativa, né? Espero que vocês continuem nessa linha de abrir o debate, né? Sobre vários assuntos, porque o que é importante, né? Na nossa sociedade, que é uma sociedade que fragmenta, que divide, né? Que nós possamos, ao menos, incentivar os jovens a uma formação multidisciplinar, gente, porque isso é importante, tá? Te dá uma visão de mundo nova, te dá uma perspectiva política diferente, né? Eu tenho muita admiração pelos jovens que trabalham na periferia, ajudando na formação dos jovens, né? Não sei se vocês conhecem, no Rio de Janeiro tem um movimento que se chama Unifavela, né? que prepara para o Enem, né? Ajuda os jovens da favela a se prepararem para o Enem. Então, isso é muito importante, esse empenho, e é o caminho, a gente tem que se organizar em vários centros, né? Centros estudantis, partidos políticos, sindicatos, a gente tem que se organizar e se mobilizar para tentar mudar essa situação, né? Eu penso que sair da situação em que nós estamos, né, e voltar, digamos, a uma situação melhor, nós vamos levar um bom tempo ainda, porque houve uma desestruturação de todas as instituições, né? Um aparelhamento de todas as instituições, então é uma é uma luta, né, permanente que a gente tem que levar nesse sentido. Mas eu agradeço, parabenizo vocês e fico à disposição quando vocês precisarem, tá? Eu só quero mostrar para vocês o meu último livro, Educação Repressiva. Se fala muito em educação emancipadora, né? E eu procurei mostrar como, na verdade, a nossa educação, para se pensar numa educação emancipadora, nós temos que conhecer melhor a educação repressiva, tá? Que passa pela família, passa pela sociedade patriarcal, né? Que nós vivemos, né? Muito bom.
Depois eu vou anotar o nome no chat, ou se alguém no YouTube puder Isso. anotar o nome do livro, que aí as pessoas têm acesso. Mas, enfim, queria agradecer de novo. Acho que fica o chamado para a luta também, né? Porque é isso. Isso. Acho que se o problema ele é totalizante e imposto à coletividade, a saída não pode ser individual, não tem como ser É, individual, né? Tem que ser pela luta coletiva. E acho que fica o convite para as pessoas se organizarem em movimentos sociais, movimento estudantil da PUC, centro acadêmico de vários cursos estão aí, a gente de RI está aqui. E acho que só para falar do tema do dia que amanhã a gente tem o segundo dia, né, desse mini curso, que vai ser uma discussão sobre o movimento estudantil, então sobre a luta mais prática mesmo, a partir dessa, acho que análise, né, de conjuntura que a gente fez. E aí vai ser sobre o movimento estudantil na América Latina, em perspectiva histórica, do processo de Córdoba aos dias de hoje. E sexta-feira vai ser sobre projetos educacionais no Brasil e no mundo, alternativas em disputa. Então, eu acho que é isso. Obrigada de novo, Anitta. E queria agradecer também a Rafaela Prestes e o Lucas Arian, que ajudaram na organização do minicurso, e o Humberto também, que está aqui com a gente na sala, cuidando da parte técnica. Ajudaram demais, com certeza. Acho que é isso. tchau, então.